Vamos então detalhar tudo isso. Agora, já mudei aqui de posição no nosso estúdio para conversar com a cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, Stephanie Risk. Está conosco, nossa parceira. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia para você que nos assiste. Bem, doutora, antes de mais nada, quando a gente vê temperaturas tão altas, a primeira pergunta que a gente se faz é como é que o nosso corpo reage. O que acontece diante de temperaturas que chegam aí aos quase 40 graus? Vale a pena lembrar que os mamíferos, nós seres humanos, somos homeotérmicos. A gente tem um termostato natural que tem uma capacidade de controlar a temperatura quando você vai tanto para um ambiente frio quanto para um ambiente quente de muito calor. Temperatura normal do nosso organismo é em torno de 36,5, 37 até 37 e pouco. Acima disso, o organismo pode passar por um estágio que fala que é hipertermia, não é febre, é além disso. E daí, depois, desidratação, porque foram os sintomas já comentados, que pode vir com a sede, a urina mais escura, uma visão um pouco turva. E, além disso, antes de uma insolação, o paciente, o indivíduo pode ter uma exaustão do calor, que é aquela sensação de fadiga, cansaço, pode eventualmente até desmaiar. E em casos mais extremos, a insolação, que é um quadro mais grave. Então, o nosso mecanismo, que é para a gente ter essa homeotermia, controlar essa temperatura mesmo em ambiente quente, depende de fluxo, de ar, da umidade, porque eu vi como a Maria Clara falou anteriormente, a umidade é boa para não levar tanta temperatura, mas para o nosso organismo tem aquela impressão de que o calor incomoda mais, porque um dos mecanismos do nosso organismo, o hipotálamo libera alguns hormônios e a sensação de vasodilatação e a glândula sudorípara faz suar. Esse transpirar faz com que a temperatura reduza, porque é ali que você perde calor. Então, é um dos mecanismos que a gente utiliza. Por isso, a importância tão grande de hidratar, para a gente sempre ter esse mecanismo e poder suar para liberar o calor. Então, vamos detalhar várias questões que, doutora, a senhora traz para a gente, a começar pela questão dos sinais que o nosso corpo dá. É comum, durante esse período de temperaturas mais altas, muitas pessoas reclamarem, ficou com aquela moleza, uma fraqueza, uma indisposição. Até onde é normal? Então, isso já pode ser não é normal ter sede. É um mecanismo de defesa. O nosso organismo, quando a pessoa sente sede de vontade, já é uma necessidade que a gente tem que beber água e se hidratar naquele momento. Tanto que, quando já tem esse mecanismo, tá faltando alguma coisa aqui para a gente fazer. E, assim, se você pensar numa criança, 68% num bebê é basicamente água. Quando a pessoa vai ficando criança, depois adulto, em torno de 65%, 55%, mas a maioria do nosso corpo é de água. Então, para fazer as maiores das reações químicas, manter o funcionamento da bomba do coração, as principais reações, então a gente precisa da água o tempo inteiro. Então, quando tem sede, já é um sinal de alerta. Quando repara que tem uma urina escura, a urina não tem que ser tão escura. Se a pessoa não tem algum problema renal específico, o xixi não tem que estar concentrado. Então, já são sinais de alerta que você precisa ingerir mais água. São coisas de defesa. Agora, no momento que você já tem aquela moleza, aquele cansaço, aquele mal-estar, uma sensação de que vai desmaiar, que se puder medir a pressão, aquela pressão mais baixa, já é um sinal que o teu organismo está sofrendo diante daquela temperatura. Você falou, doutora, com relação aos bebês. Muito se fala nesse período o cuidado maior que temos que ter com crianças e idosos. Por quê? Então, justamente por essa labilidade, assim, quando o organismo está se criando, eu já falei, 68% de um bebê é basicamente água. E ele não vai te avisar, olha, eu estou com sede, eu estou com isso. Então, assim, os pais ou os cuidadores, quem estiver com essas crianças, tem que estar mais atento para isso, essa necessidade que o bebê tem de se hidratar. E aquele mecanismo nosso do hipotálamo que faz aquele controle térmico, ele está tudo em formação. Então, eles são mais delicados, eles acabam podendo perder mais calor, então tem que ter um cuidado. Os idosos, muitas vezes, têm outras comorbidades, têm algum problema de pressão, algum problema cardíaco, algum problema renal, eles acabam desidratando mais e, eventualmente, até com um mecanismo de defesa, eles falam, vou beber menos água porque é muito difícil, até eu ir ao banheiro, ou, eventualmente, tem uma incontinência, acaba evitando tomar líquido. E isso é um dos grandes erros, porque daí ele se desidrata, acaba ficando quietinho, aí quem não está atento acha que ele só não está querendo dar trabalho. Então, são grávidas também e alguém que tem algum problema de saúde específico, é quem tem que ter mais atenção. Problemas cardíacos, problemas renais foram destaque da sua fala, doutora. Com relação aos órgãos mais sobrecarregados, quando a gente analisa esse cenário aí de tempo seco, tempo muito quente, coração e rins são os que mais sofrem? São os que mais sofrem.
principalmente se você tem uma comorbidade. O rim, em primeiro lugar, a princípio ele diminui a filtração, concentra a urina, pode aumentar a formação de cálculo, de pedra no rim também, pela concentração urinária, acaba retendo essas que a gente chama de escórias renais, que é o que faz filtrar e manter nosso organismo estável, né? O coração, principalmente se alguém tem alguma deficiência, alguma insuficiência cardíaca, algum problema na coronária, acaba que a vasodilatação, que é quando abaixa um pouco a pressão para a gente dissipar esse calor, o coração acelera o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca. Isso pode culminar também com alguma descompensação de alguma doença, mas o cérebro também muito líquido e eventualmente aquela tontura, uma visão mais turva. O próprio sangue, quando a gente tem uma desidratação, o sangue fica mais grosso. É como se ficasse mais grosso mesmo, porque reduz o volume sanguíneo, ele fica menos líquido, o sangue fica mais concentrado. Eventualmente isso também pode gerar vários problemas. E lembrando, Carol, doença respiratória. Às vezes um paciente asmático, nessa época, aumenta muito os poluentes. Ozônio, coisas que podem propiciar e desencadear essas doenças respiratórias. Quem já tem algum problema pulmonar obstrutivo, os asmáticos que podem desencadear crise, são grupos que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Doutora, alguns cuidados aqui durante a nossa conversa, por exemplo, com relação à hidratação. Quais são as outras orientações para quem está nos acompanhando, para quem está aí numa cidade, por exemplo, que os termômetros estão passando dos 40 graus? Com relação também àqueles que querem praticar atividade física, o que fazer até para que o rendimento dessa atividade também não saia no prejuízo diante desse cenário do tempo? Desde usar roupas claras, que a gente está seguindo a risca, né? Isso ajuda a dissipar o calor. Roupas mais leves também, eventualmente quem precisa pegar uma condução, levar uma roupa mais fresca, nem que precise trocar no trabalho, uma garrafinha de água, principalmente quem trabalha numa posição que não pode ficar toda hora indo até uma copa, eventualmente tomando algum líquido, evitar temperaturas extremas. Então, se for fazer atividade física, antes das 10 da manhã ou depois das 16 horas, que o sol está mais ameno. Se puder não fazer essa atividade física numa exposição direta ao sol, também é interessante e, claro, usar sempre filtro solar. Doutora Stephanie Risch, ela é cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, nessa conversa com a gente, trazendo orientações também para você que está nos acompanhando. Obrigada, doutora.